Mas a gente começa então falando sobre bipolaridade. O nosso convidado de hoje é muito especial, ele entende muito desse assunto e sabe que essa doença ela afeta milhares de pessoas. E é por isso que eu vou chamar o Dr. Fernando Fernandes, que é médico psiquiatra e pesquisador do Programa de Transtornos do Humor e coordenador do Programa de Tratamento em Depressão no Instituto de Psiquiatria da USP. Ele também atua como palestrante, já esteve aqui conosco e eu realmente estou muito feliz que você voltou. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado. Te convido para sentar. Eu tenho números aí que passou e eu não consegui ler, mas eu queria passar esses números porque são números alarmantes e também dão pra gente um panorama do que é a situação da bipolaridade, né? Então, na verdade, é uma doença séria que atinge 4 milhões de brasileiros e é a que mais mata por suicídio, cerca de 15% dos pacientes. Enfim, gente, esse assunto merece a nossa atenção e o diagnóstico não é tão simples quanto parece, né, doutor? Porque é um tal da gente ouvir a pessoa falar da outra, tá bipolar, mudou de opinião, é bipolar, e não é isso, né? Não, graças a Deus a gente muda de opinião ao longo da vida e graças a Deus também o nosso humor oscila ao longo da vida, ao longo do dia, de acordo com as adversidades, com as situações ruins ou felizes, o nosso humor oscila. Então, o humor saudável tem uma oscilação dentro de certos parâmetros e certos limites. Inclusive, quando o humor não oscila nunca, isso pode ser um mau sinal. Algumas formas de depressão leve, por exemplo, acontece que o humor não oscila nunca. O humor fica, que a gente chama, aplainado, achatado. É aquela velha frase, qualquer paixão me diverte, porque na verdade nada está divertindo, então tanto faz. Isso pode ser depressão? Isso pode ser, inclusive, depressão. Então, oscilações são normais. O transtorno bipolar ele é muito conhecido por causa das oscilações graves de humor, mas talvez não seja nem isso que caracterize tão bem a doença. Algumas formas de depressão, por exemplo, ou transtornos de personalidade, acontecem com oscilações grandes das emoções e do humor. O transtorno bipolar, eu diria que a característica mais importante dele é a ciclicidade. De tempos em tempos, existe até uma média para isso, em alguns casos de 1 ano a 1 ano e meio, a pessoa apresenta os chamados episódios de humor, episódios de depressão ou os chamados episódios de mania, que podem acontecer com aumento de energia, irritabilidade ou a famosa euforia, aquela pessoa que se sente bem, com mais energia, com bem-estar exacerbado por alguns períodos e depois vai entrar num quadro depressivo. Então, o que mais caracteriza o transtorno bipolar é a ciclicidade. Uma segunda característica importante, ele é estável ao longo da vida. Uma vez que a pessoa tem a doença bipolar, ela tende a se manifestar recorrentemente ao longo da vida. Não existe uma cura para o transtorno bipolar, muito menos espontânea, não é? E um terceiro fator, a carga genética é muito importante. Então, normalmente, o paciente bipolar, quando a gente pergunta, ele fala, não, eu tenho um avô bipolar que tomou lítio naquela época, né? Eu tenho, por exemplo, o meu pai era muito agressivo de vez em quando, dava um problema nele, bebia muito, ficava muito agressivo, por exemplo. Às vezes não teve o diagnóstico, mas a gente vê traços da doença na árvore genealógica da pessoa. Quando você fala de ciclicidade, esses ciclos duram aproximadamente quanto tempo? E aí, varia muito. A doença, o que se chama de doença bipolar, na verdade, é um grupo de doenças muito heterogêneo, né? Então, essa forma do transtorno bipolar que cursa com depressão e uma euforia bem autêntica, que a gente vê nos filmes, por exemplo, para citar um que fez sucesso nos últimos tempos, Lado Bom da Vida, por exemplo. Então, esse tipo de euforia, associado em outros momentos à depressão, é uma pequena parte da doença, é o que a gente chama da forma clássica da doença. Então, se a gente pegar a forma clássica da doença, atinge de 1 a 1,5% das pessoas. Porém, o transtorno bipolar ele é muito heterogêneo. Há pessoas, por exemplo, que passam longos períodos levemente deprimidas e alguns períodos... O que é longo período? Só para ficar claro para as pessoas, eu estou falando de horas, de dias, de semanas, de meses... Para a gente configurar um episódio depressivo, a gente precisa de 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas no mínimo. Mas, invariavelmente, no transtorno bipolar, as pessoas passam muito tempo deprimidas. Muitas vezes meses ou até anos deprimida. Okay. Normalmente,
os episódios depressivos tendem a ser mais longos e duradouros na vida da pessoa e os episódios maníacos tendem a ser mais curtos e, por isso, muitas vezes passam desapercebidos. Bom, eu tô achando importantíssimo trazer esse tema porque, como eu disse, as pessoas acabam usando esse termo referindo-se a um outro tipo de comportamento. A nossa equipe foi para as ruas para saber se as pessoas sabem o que é o transtorno bipolar. Dá uma olhadinha nas respostas. É quando a pessoa ela muda de humor com muita facilidade, alguma coisa assim. É um transtorno mental, né? Distúrbios, né? Distúrbios. Ah, sim, eu tenho isso bastante. Bipolaridade é um tipo de transtorno, né? Que a pessoa apresenta, como posso dizer, duas variações de humor. Uma hora tá bem, uma hora tá triste, uma hora tá feliz demais, outra hora tá com raiva demais. E você conhece alguém que é bipolar? Conheço. Conheço. Pessoas próximas, inclusive. Conheço. Tem amigos que tratam o transtorno já. A minha mãe diz que eu sou muito bipolar, mas eu acho que eu não seja, não. Acho que é mais frescura. Eu tô aqui feliz, qualquer coisa me chateia, eu já emburro, mas acho que não seja bipolaridade, não. Minha namorada, ela é muito bipolar, demais. Um dia ela me ama, no mesmo dia ela me odeia. Experiência pessoal, já tive amigos que fizeram tratamento de bipolaridade. Na sociedade ainda é um tabu, tanto é que às vezes a gente brinca, se alguém está com raiva, você é bipolar. Então, problemas psiquiátricos ainda são tratados como um tabu, infelizmente. É difícil lidar com pessoas assim. Você não sabe quando você está agradando, quando você não está, mas a gente dá um jeito, né? O amor supera. Supera. Muito bom, muito bom. Ele exemplificou bem o que eu comecei falando e fica claro. E o que a gente viu nas respostas é o que a gente vê na cabeça das pessoas. E, pelo visto, poucas pessoas sabem o que é, de fato, transtorno bipolar. Essa ideia de que uma hora ela me ama, outra hora ela não me ama mais, isso não é transtorno bipolar. Aquela pessoa que muda de humor, de repente está super animada. E aí vai pro trabalho, pega um trânsito, já fica emburrada, isso não é transtorno bipolar, é? Não. Obviamente, uma pessoa com transtorno bipolar pode também ter esse comportamento, mas de maneira alguma é isso que caracteriza o transtorno. Então, o que caracteriza o transtorno? Eu falei alguns fundamentos agora há pouco. E o que caracteriza são os episódios de depressão alternados com episódios chamados maníacos. Os episódios depressivos, a gente já teve um programa aqui, até convido o pessoal a visitar lá a página no YouTube, né? Tem lá o programa que a gente falou sobre depressão. A pessoa fica triste ou simplesmente com desprazer com a vida, associado a outros sintomas, como dificuldade de memória, dificuldade de concentração, diminuição da velocidade do pensamento, alguns sintomas físicos, como alterações do sono, alterações do apetite, mais cansaço, fadiga. Então, esse é o episódio depressivo. É um pouco mais conhecido. Agora, o episódio maníaco, poucas pessoas conhecem e reconhecem. Eu costumo falar de uma maneira didática, assim, são episódios em que o cérebro da pessoa está funcionando mais, mas não necessariamente funcionando melhor. Isso pode se apresentar como uma pessoa eufórica, cheia de energia, uma pessoa que dorme pouco e se sente, mesmo assim se sente bem, se sente com energia, com mais iniciativa. Fala assim, poxa, isso parece bom, né? Sim, num grau pequeno pode ser até o que todos nós queremos, né? Viver com mais energia, mais prazer, mais empolgação. Porém, no transtorno bipolar, isso invariavelmente acaba causando prejuízo para a pessoa, né? A pessoa acaba tendo atitudes mais impulsivas, das quais ela se arrepende, atitudes inadequadas. Em graus maiores, por exemplo, pode cometer destemperos do ponto de vista financeiro, indiscrições do ponto de vista de relacionamento e sexual, e invariavelmente acaba tendo prejuízo, e prejuízos não só de relacionamento, prejuízos morais, prejuízos financeiros e para a saúde. E é comum que a pessoa tenha esse transtorno e não saiba? Absolutamente comum. Por quê? Muitas vezes a pessoa reconhece a depressão, que é quando ela sofre, está angustiada, é quando ela busca ajuda, mas muitas vezes os períodos maníacos passam de maneira irreconhecível para a pessoa e até mesmo para muitos médicos que não são especialistas. Então você imagina, você já teve um período no qual você se sentiu dessa forma, se sentiu bem, animada, mais iniciativa? Tive, foi uma fase só boa da vida.
Se não é um especialista, não vai reconhecer aquele período como um período maníaco. Muitas vezes, isso é importante dizer, a mania, ela se apresenta com irritabilidade. A pessoa fica irritada e não percebe. Eu já tive uma adolescente, por exemplo, que falava, doutor, eu não estou irritada. Eu não estou de jeito nenhum, com essa ênfase. E falava, é só minha mãe não falar comigo que está tudo bem. Ou seja, a pessoa não está nitidamente muito exaltada, irritada e não se reconhece como tal. Então, muitas vezes passa desapercebido isso e não é feito o diagnóstico correto. O diagnóstico errado mais comum no transtorno bipolar é depressão. E para finalizar essa sua pergunta, as pessoas com transtorno bipolar ficam 8 a 10 anos sem ter o diagnóstico correto, já tendo sintomas da doença, e os prejuízos vão se acumulando ao longo disso. E eles são progressivos? Por exemplo, a pessoa pode ter no começo uma depressão leve e uma hiperatividade cerebral leve e depois vai ficando mais intensa ou não? Ela se apresenta da mesma forma para todo mundo? Mas responde daqui a pouquinho. Vamos lá, doutor. Eu deixei uma pergunta aqui, né? Existe a bipolaridade que começa com sintomas mais amenos e depois vão ficando agravados ou não? É muito igual para todo mundo? A pergunta é se a doença pode ser progressiva. Né? Olha, vou enfatizar uma coisa. O transtorno bipolar é um grupo muito heterogêneo de doenças. Então, há pessoas que têm depressões leves e há pessoas que têm depressões mais graves. Há pessoas que têm manias mais leves e há pessoas que têm manias mais graves. Sobretudo, essas com manias leves acabam não sendo diagnosticadas corretamente. É muito difícil diagnosticar. Então, diante dessa heterogeneidade dos quadros, né, são muitos quadros diferentes que o bipolar pode apresentar, o que se sabe hoje em dia é que alguns casos, sim, eles progridem para uma deterioração, principalmente cognitiva. Então, a pessoa vai perdendo ao longo da vida as capacidades, ou diminuindo as suas capacidades cognitivas, e a doença sem tratamento, os episódios tendem a ser mais recorrentes, mais duradouros e de mais difícil tratamento. Felizmente, é uma outra parte na qual isso não acontece. O conhecimento ainda está evoluindo quanto a isso. Um familiar, eu falei de familiar ali no caso do alcoolismo, que realmente acho que a família tem que estar junto com o dependente químico, né, e tem que se tratar. Mas um familiar, no caso da bipolaridade, ajuda. Até hoje eu estava fazendo uma transmissão ao vivo lá no Instagram e uma das telespectadoras falou: puxa, o marido da minha amiga tem bipolaridade e ela sofre muito, mas ele não aceita que tem a doença. Aí eu penso, o que a família pode fazer para, de repente, levar essa pessoa para o tratamento? Eu acho que o primeiro passo, como em tudo, e essa é uma profissão de fé minha, é conhecer sobre a doença. Quando eu digo que é uma profissão de fé, é que eu faço de tudo para divulgar o conhecimento sobre saúde mental. Se você não conhece o teu inimigo, não tem como combatê-lo. Então, acho que o primeiro passo, se você desconfia que um familiar tem depressão, transtorno bipolar ou qualquer outra doença psiquiátrica, é se informar sobre essa doença. Muitas vezes a pessoa, devido ao preconceito, devido ao estigma, ela tende a negar no início. Muitas vezes insistir, sobretudo nos momentos de conflito, que é o que as pessoas mais fazem, no momento de conflito. E esse é o momento errado. É um momento errado. Tem que ser no momento de mais afetividade, no momento de mais conforto entre as pessoas e, sobretudo, quando a pessoa está carente pedindo ajuda. Qual é o melhor momento, já que a gente tem duas situações distintas, no momento da depressão ou no momento da mania? Euforia. Exato. Olha, o melhor momento de começar o tratamento do transtorno bipolar é ontem. Não, de abrir o caminho para a conversa. Normalmente, na depressão é mais fácil, porque a pessoa está sentindo sofrimento. Uma pessoa que está eufórica, animada ou muito irritada, normalmente ela não está muito aberta para receber conselhos. Ok. Olha, eu tenho 6 minutinhos finais e eu tenho milhares de perguntas. Vamos lá. Mas eu vou fazer algumas. Quero já salientar que a dúvida de um é muito parecida com a do outro. Então, vamos prestar atenção porque a gente vai aprendendo, tá bom? E já de antemão eu agradeço. Obrigada pela sua participação. Então, vamos lá. A gente tem aqui a pergunta que vem de uma telespectadora, ela não se identifica, DDD 65, ela fala: oi, moro numa cidade pequena e aqui não tem médico especializado para o tratamento. Assistindo ao seu programa, que ultimamente vem falando muito de depressão, tem me ajudado muito. Eu era de uma cidade grande, onde não sabia nada. Tenho uma filha pequena e não conseguia vaga para ela numa creche para eu poder estudar. Então, me mudei com meu marido para o interior na esperança de facilitar tudo isso. O que acontece é que o humor vem se alterando muito e com todo mundo, às vezes, até com a minha família, eu choro muito, meu coração acelera, minha pressão sobe e às vezes é do nada. Eu sou bipolar ou isso é só, talvez, uma depressão? É a Fernanda. Obrigada, viu? A depressão pode se apresentar dessa forma, com esse tipo de oscilação do humor. O que ela precisa é uma entrevista com um profissional para ele ver se realmente isso
é depressão ou pode estar num quadro bipolar. Muitas vezes, para fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, a gente precisa ver a história do paciente, que com o quadro que ele apresenta no momento não é possível fazer o diagnóstico. Agora, infelizmente, ela tem um problema que eu nem vejo como responder. Ela falou que não tem um profissional Ela falou que não tem profissional especializado. Não tem um psiquiatra, Fernanda, na sua cidade? Eu acho que nesse caso, de verdade, vale todo e qualquer esforço para você ir até uma cidade maior onde tem um psiquiatra, né? Porque precisa de tratamento, absolutamente. né? Imagina, tá só chorando, tá com essa depressão toda, tem que tratar. Depressão não é frescura, viu? Não deixe ninguém falar isso, nem acredite nisso. Depressão é doença, tem que ser levada a sério. Eu gosto de falar aqui no programa que quando a gente não tá chegando bem, vai no oftalmo. Quando tá com dor no joelho, vai no ortopedista. Quando tá sentindo desconforto, tem que ir num psiquiatra, sem preconceito, gente, né? Isso é importante. Bom, vamos lá. As perguntas são longas. A Michelle é do Rio de Janeiro, ela tem 40 anos e ela quer saber o seguinte. Em 2005, ela acordou de madrugada passando mal, com o coração acelerado, vômitos, dor de barriga, sensação de desmaio e tristeza. Daí então, a vida começou a ficar desse jeito. Dores nas costas, cansaço, com o tempo fui aceitando. Sendo que hoje tenho dificuldade de tomar atitudes em geral. Parece que não consigo dar um passo. Uso por conta própria Rivotril, 0,5 à noite. Ou quando preciso, eu uso também. Me sinto uma pessoa muito triste por dentro. Aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, eu quero falar da automedicação em relação a remédios psiquiátricos. Eu não, o doutor. Ficou evidente, a gente ia precisar comentar isso, né? Não é recomendado. Muitas vezes ela está tomando Rivotril, isso deve aliviar os sintomas ansiosos dela. É uma medicação que, usada de maneira desregrada, pode causar dependência e não vai resolver o problema dela. Então, por favor, não faça isso, busque orientação médica, pode ser um clínico geral no primeiro momento se não tiver acesso ao psiquiatra e se não se resolver o problema, buscar o psiquiatra para fazer uso adequado dessa É uma medicação que pode ser útil em alguns momentos, mas não usada de maneira desregrada. E a história que ela conta, te parece? Olha, a história que ela conta, ela acordou de uma maneira abrupta com sintomas ansiosos que parecem pânico, mas que não é pânico. Isso aí tem até nome, chama sintomas pânico-like, que é muito comum de acontecer no transtorno bipolar e às vezes também na depressão. Então, são sintomas ansiosos, físicos ansiosos que parecem o pânico e também sintomas depressivos. Ela precisa de uma entrevista criteriosa para diferenciar se ela tem pânico, parece que não é, se ela tem pânico mesmo, depressão, e muitas vezes essa associação de sintomas de pânico junto com a depressão pode acontecer também no transtorno bipolar. Nós caímos no mesmo ponto, precisa de uma entrevista com um médico especializado. Tem que ir no psiquiatra, né? Vai, sem preconceito, gente. Eu quero aqui a minha turma entendendo que a gente não pode ter esse tipo de preconceito, a gente tem que levar a sério a nossa saúde, tá bom? Estamos unidos nessa. E não deixa ninguém falar pra você que isso é coisa da tua cabeça, que é frescura, que é... Não, leve-se a sério. A Malu, ela diz, um familiar detesta ser contrariado, não suporta ver as coisas fora do lugar na casa, quando dorme qualquer coisa acorda dando sustos, bem alto na cama, não tem muita disposição, é fadigado, enfim. São sintomas de uma pessoa bipolar ou sintomas de uma pessoa com ansiedade? Olha, pelo que me parece, é uma pessoa que tem uma irritabilidade muito exacerbada e ela citou aí no relato dela alguns sintomas depressivos. Uma depressão pode cursar com muita irritabilidade, mas isso também é muito comum no transtorno bipolar. Então, é um familiar muito irritado, que começa muitas brigas e discussões por motivos tolos e muitas vezes não consegue se segurar na hora de falar, ele vai se dar conta de que falou demais desnecessariamente no dia seguinte, por exemplo. Isso aí pode ser depressão ou pode ser transtorno bipolar. Ok. Acabou nosso tempo. Eu morro de dó, porque assim tem tantas perguntas. Tem gente falando sobre tricolomania, que é a mania de... Tricotilomania, mania de arrancar os cabelos, né? Pelos. Vamos falar sobre esse assunto no próximo programa, quando você vier e que seja rápido? Com todo prazer. Priscila, tem que ser semana que vem, tem muita gente participando. Eu queria te dar pelo menos 2 minutinhos de considerações finais, imaginando que aqui as dúvidas são parecidas, as pessoas contando o que elas estão vivendo. E aí eu queria que você falasse para essas pessoas que estão sofrendo porque estão se sentindo deprimidas ou bipolares ou que estão convivendo com alguém assim. Olha, eu vou reforçar as palavras da Cláudia. Qualquer pessoa que, como a Cláudia falou, está com um problema no joelho, vai no ortopedista. Não está conseguindo enxergar, vai no oftalmologista. Se você está com problema de humor, está com problema de relacionamento, teu comportamento e as suas emoções estão muito descontroladas, acho que é evidente, vá buscar ajuda psiquiátrica, né? Então esse é o primeiro ponto. E outra coisa, é muito comum a pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica
ela está nessa condição de que não se reconhece como doente. Ou não sabe nada sobre doenças psiquiátricas, não tem nem como reconhecer. Ajude essa pessoa. Aproveite os momentos em que ela está buscando ajuda, em que ela está mais fragilizada, em que ela busca um auxílio. Converse com ela a respeito, recomende a buscar ajuda especializada. Outra coisa, muitas doenças psiquiátricas elas oscilam. E quando a pessoa está mal, fala, não, estou mal agora. Daqui a pouco melhora, desiste de buscar ajuda. Busque ajuda. Eu costumo brincar assim, algo que funciona às vezes não está funcionando bem. Porque os prejuízos vão se acumulando e a vida passa. Então, é o que eu falei, eu reforço agora, né? A hora de buscar ajuda é hoje. Muito bom. É isso que você vai fazer, combinados? Olha, Dr. Fernando Fernandes, ele está no psiquiatriaonline.com.br, entra no site, tem bastante informação. No YouTube também tem alguns vídeos muito interessantes do Psiquiatria Online, Facebook Psiquiatria Online, se quiser marcar um bate-papo, 011 5547 7843. Até semana que vem. Obrigado Se Deus pelo quiser, convite. né, Pri? Obrigada.